posso começar justamente com essa conversa, né, que nós estamos tendo aqui, as dificuldades aí que a Euni apresentou, porque realmente, né, na história dos livros, os livros nem sempre foram ilustrados, não é? E todas as marcas gráficas, né, dos textos e dos livros em geral, elas elas têm razões que do próprio autor, né? O autor escolhe, gostaria de escolher, ele tem suas escolhas em relação a tudo isso que a Euni estava falando, né? A capa do livro, as cores das páginas, o tipo de letra, o tamanho do livro, né? Enfim, toda a composição do livro, ele imagina, ele sonha com isso, e tudo isso também se relaciona com o que ele está colocando naquele livro, né? Está pondo naquele livro. Não é assim aleatório, tudo tem uma razão. E é muito importante mesmo que nós saibamos isso. Sempre eu peço para os alunos manusearem os livros, olharem o índice, a primeira capa, a página de rosto, tudo isso, para ir descobrindo que realmente tudo isso tem muito valor, né? E, então, é por isso que eu, além de falar do conto, né, dessas histórias, eu, eu emendei, aí, alonguei para colocar um pouquinho, né, o significado dessas marcas, né, não só literariamente falando, mas graficamente falando, porque elas têm uma história, né? Tudo tem uma história e a gente sempre conhecer, tentar analisar os fatos, considerando a genealogia, né? E, né, como, de onde eles vieram e por onde eles passaram, é muito importante. Então, faz parte de um método de pesquisa também, se considerar a gênese e a genealogia dos fatos que estudamos, né, dos textos, enfim. Bom, sobre esse livro e outros do Guimarães, o que todo mundo sabe e reconhece é que o Guimarães Rosa tinha muito apreço pelas ilustrações, né? E eu realmente fiquei feliz com a Laura de ter chamado a atenção disso, porque eu já li tantas vezes esse livro, Primeiras Histórias, que é um livro que eu gosto demais, nunca tinha me chamado a atenção, né, essa história de maiúscula e minúscula. Então, acho que a Laura foi muito importante, para mim, pelo menos, para todos nós, né, e para mim, muito importante. E eu também queria lembrar da Euni, da Nelly, porque a Nelly já se preocupou com isso e fez um estudo das imagens dos desenhos do Poti, né? Já apresentou isso para nós, e foi maravilhoso, foi muito bonito mesmo, né? Então, isso aqui é uma espécie de continuação, né? Uma tentativa de continuar todo esse estudo, essa preocupação que a Nelly já demonstrou. Então, o Guimarães Rosa, ele participava, né, dessas ilustrações. Ele seguia, como diz lá a Rona, né, no seu prefácio, né, ele realmente acompanhava tudo, e ele também desenhava, né, ele também fazia ilustrações, ele gostava também de fazer isso. Então, assim, tem essa importância. E essas coisas não acontecem com todos os livros, muitas vezes, nem saem a contento dos autores, por isso tudo que a Nelly estava, que a Euni estava nos explicando, né, que
o livro se tornou um objeto de comércio, né? Então, não depende mais do autor, né? São muitas coisas que são levadas em conta. Mas, tão importante quanto isso, são as questões ideológicas também, a questão dos valores, das concepções de determinada sociedade num determinado momento. Por exemplo, os livros didáticos, eles tiveram que passar por, nós sabemos, né, que no Brasil a gente tem essas tristes experiências, já passaram por muitas modificações, né? Porque, por exemplo, a gente tem um exemplo que é muito estudado, que é a passagem do latim para o francês nas escolas francesas, né, porque os estudos eram feitos em latim, até que se começou a lidar com a importância de se fazer os alunos, as crianças conhecerem a língua francesa, porque os idiomas, eles expressam, né, a maneira de ver o mundo, né, dos vários povos, e nessa passagem, então, tiveram que ser feitos livros para as crianças se escolarizarem. E aí houve embates muito sérios, porque a educação católica cristã era muito forte. Então, interferia, né, nessas ilustrações. Como deveria ser o livro? O que deveria constar no livro e como deveria ser a sua ilustração e sua cor, enfim. Né? E isso vai acontecer ao longo da história, não só do livro didático, como de outros livros também. Né? Quer dizer, o que vai ser posto no livro, né, toda a história de censuras e tudo mais. Né? Bom, isso aí, então, é de maneira geral, assim, para dizer que essas ilustrações têm muita importância, e no caso de primeiras histórias, a questão da maiúscula e da minúscula, realmente, agora, para mim, chama muita atenção, mas não é só isso, né? Tem todo o problema da pontuação, né? E são sinais gráficos, né? Eles, inclusive, obedecem a padrões, né? No nosso caso, nós temos as regras gramaticais, né? Para dizer onde se usa ponto final, onde não se usa, onde é maiúsculo, onde é minúsculo, enfim. Mas os artistas, eles têm liberdade, os poetas, eles têm liberdade, assim, uma certa liberdade. Eles fazem mais ou menos o que eles querem. Por exemplo, o Saramago, ele não usa ponto final, né? No livro dele não tem ponto final. Você descobre que vai começar uma frase pelo assunto e porque ele põe letra maiúscula, né? E assim é o Guimarães também. O Guimarães Rosa, ele não obedece, né? Eu digo que o Guimarães Rosa tem aquelas diabruras, né? Aquelas desobediências de usar a história no lugar de história, de usar a dança que ele põe com S, né? E se recusa a colocar com C. Ele faz essas invenções aí e naturalmente com certas com objetivos claros, né? Não é por acaso. No caso desse nosso livro, tem esse índice, né, que é um índice ilustrado, é muito interessante, porque ele lembra um pouco a literatura de cordel, né, assim, essa simplicidade do traçado, né, do desenho, e ele, na verdade, esse desenho, ele de cada capítulo, ele resume um pouco. Ele tem a ver com a história. Ele nos introduz na história, né? Então, não é à toa, né, que começa com a lemniscata, né, o infinito, o desconhecido, né? Depois tem as árvores abatidas na floresta, né? Aí no centro, né, como elementos básicos, principais, né, a beleza do pavão e a alegria do menino, e conhecer, né, esse lado belo da vida, né? E depois vem a árvore abatida num segundo, num tempo mínimo, né? que no lugar dela aparece uma terra
aparentemente assim, inerme, né, sem vida nenhuma, né, que é, é uma outra maneira de conhecer, né, ou pelo menos de se deparar com esses enigmas da vida, né, a morte, a separação, as grandes, as alegrias grandes, as epifanias, as tristezas, enfim. E no final tem lá aquele símbolo que me lembra assim que a vida recomeça, a vida pode continuar, né? Como acontece na segunda, principalmente na segunda parte, não nos dois, né? Tanto no primeiro ponto como no último, né? Que fecha o livro, que como alguém já nos alertou, é como se pusesse essa história numa moldura, né? E começa com as margens da alegria e termina com os sinos, né? Enfim, por que que, afinal de contas, mas o que que além disso, né, o que que essa imagem me diz? Ela também me põe a refletir sobre o título, em letra o título do capítulo, que obrigatoriamente, pela ortografia, deveria ser com letra maiúscula, né, aparece com letra minúscula, e a primeira frase ali, as primeiras palavras, né, vem com letra maiúscula, todas as palavras ali com letra maiúscula, né? Mas essa letra maiúscula não aparece só ali, ela aparece também na designação do tios, da mãe, pai, né? Todos vêm com tia, vem com letra maiúscula, e a palavra menino, que começa com minúscula, como se fosse qualquer menino, uma criança, né? Uma criança que ainda justamente não se deparou com esses enigmas todos da vida, mas que ele está crescendo, e aí esse crescimento vai fazer aquele menino se individualizar e aparecer, então, com a letra maiúscula, né? O menino vai aparecer, então, com letra maiúscula. E eu fiquei pensando o seguinte, por que será que né? São hipóteses, né? Por que o Guimarães Rosa teria feito isso? Bom, não existe uma resposta, né? Mas para mim foi assim, depois que ele publicou O Grande Sertão Veredas, acho que todo mundo, todos os seus leitores, todos os amantes da sua obra, esperavam de novo, né, um livro assim, com esse literariamente muito valioso, como foi o Grande Sertão Veredas, né? E aí ele vai publicar as primeiras histórias. Então dá a impressão assim que ele disse, olha, gente, não é o outro Grande Sertão Veredas, são as primeiras histórias. O que significam as primeiras histórias? São as histórias daqueles autores que eles se referem, os autores em geral se referem assim, às minhas primeiras histórias, né? Como alguma coisa ainda não muito amadurecida, não muito trabalhada, né? Alguns até nem querem publicar, né? Seus primeiros textos. Então, essas primeiras histórias lembra assim uma coisa, não é que não tenha valor, mas que ela é mais simples, né? Não tem nada a ver com o Grande Sertão Veredas, são contos, né? E com todos esses aspectos de literatura oral, né? Da oralidade, e inclusive quando ele começa, né? Esta é a história. Ele começa exatamente como muitas vezes nós começamos as histórias, contar as histórias para as crianças, né? Olha, vamos, agora começa a história. Assim começa a história. Essa é a história, né? É uma maneira de começar a contar história, né? Lembra muito, então, até a fábula, né? Até uma fabulação. Esta é a história do gavião que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Ele usou a frase semelhante, né, ao começo das fábulas e das histórias populares, né? E continua, né? Porque ele diz assim:
ia um menino com os tios, quer dizer, é uma maneira também de se falar das histórias. Ia um pastor com suas ovelhas pelo campo, né? Quer dizer, é exatamente igual, né? Então, assim, ele reforça essa ideia de que é uma história simples, com esse sabor de história bem popular, né? Então, os seus desenhos, a maneira como começa, ele me lembra muito isso. E eu, para mim, assim, levantei essa hipótese, né? Que eu acho que ele quis dizer, olha, não é um outro grande sertão veredas, essas são primeiras, são como as primeiras histórias, né? Esse foi assim, o que eu pude pensar, né, a respeito dessa importância gráfica, né? É isso que eu queria chamar a atenção, que é assim, cada sinal gráfico ele tem um valor, e principalmente para a literatura e para a poesia, porque eles vão contando alguma coisa, vão provocando sentimentos no leitor, né? Não só conhecimentos, eles vão provocando sentimentos também, né? Se eu começo um livro assim, né? Ia um menino com os tios, eu tenho uma postura, uma visão desse texto muito diferente se ele começasse como um texto mais científico, de uma maneira mais de um estilo mais elaborado, né? Então, acho que é isso que eu queria contar para vocês. Mas, justamente, né, como eu disse, e a Rosa falou, porque a Eulina é professora, justamente, né, por causa de ser professora, eu também quis contar um pouco para vocês que essas letras capitais, como eles dizem, ou capitulares, né, que são as letras maiúsculas que começam os parágrafos, né, elas têm uma história, né, como toda a história dos livros, né, todos os aspectos da história do livro. E na cultura ocidental, elas vêm dessas iluminuras, como a Eni está projetando aí, né? Nós temos esse exemplo desse livro, As Três Ricas Horas do Duque de Berry. É um livro maravilhoso, esse livro, né? E ele, então, ele tem ele é composto com essas iluminuras, que são o quê? São justamente esses desenhos, né, das letras capitais, né, das primeiras letras, mas também de iluminuras que aparecem ao longo do texto, às vezes ao longo do texto, no caso aqui, ao longo do índice, né? E essas iluminuras, elas também são uma síntese do que está sendo dito, do que se trata, né? Por exemplo, essa aqui é a imagem de um santo, né? Então, essas iluminuras, elas foram compostas na Idade Média por monges copistas, monges e freiras copistas. Às vezes o pessoal esquece das freiras, mas elas também fizeram isso, né? Nas abadias, nos conventos, né? Eles trabalharam os textos em papiro, né? Então havia toda uma preparação do papiro, e em papiro eles faziam essas imagens, o que foi muito importante, porque o papiro é incorruptível, né? As imagens que foram pintadas em madeira se deterioraram, em outros materiais se deterioraram, mas o papiro, se ele fica fechado nas bibliotecas, não fica exposto à luz, ele dura para sempre. E isso foi muito importante, porque através das iluminuras, que depois vão se tornar leigas, né? Porque essas aqui são iluminuras que homenageiam, que lembram, são panegíricos, enfim, aos santos. Mas isso vai mais tarde, né? Vai se
vai se tornando leiga, e aí os pintores das iluminuras, eles vão pintar quadros familiares da vida cotidiana. E com essas iluminuras, então nós podemos conhecer, os pesquisadores podem conhecer aspectos da vida, da história dos santos, da história da igreja, a Bíblia, enfim, que também foi feita em iluminuras, mas também outros aspectos da vida, né? E essas iluminuras, era um trabalho minucioso, muito bem feito, por grandes artistas, né? Grandes artistas que trabalhavam com minerais, né? Com lápis lazuli, derivados do mercúrio, e principalmente em ouro e prata, né? Por isso, inclusive, uma das hipóteses do nome iluminura é porque esses quadros, esses desenhos, eles eram iluminados também pelo ouro e pela prata, né? Então, dizem que dos nomes iluminura teria vindo daí. Outras pessoas dizem que não, que iluminura é porque vem de iluminare, do latim, porque elas esclareciam, elas iluminavam no sentido de esclarecer, né? Então, são as origens do termo. E elas foram importantes e se considera que elas foram predecessoras da pintura da Renascença, né? Depois, primeiro, houve as iluminuras, e dessas iluminuras, esses grandes artistas, essas técnicas todas, depois foram usadas nos quadros, né, da Renascença, enfim, a iluminura foi importantíssima para a arte, né, a arte da pintura. Aí, o que mais que eu poderia contar para vocês? Nossa, é tanta coisa interessante, você não pode imaginar, quando a gente começa a fuçar e descobrir, ir atrás dessas histórias. Então, aqui eu mostrei livros didáticos. Essa aqui é uma descendente da iluminura, né? Quer dizer, que aparece num livro didático, né? Um livro até que tem aqui em casa, que era feito por uma escola católica, né? Então, vocês estão vendo que o autor, ele retoma as iluminuras, né? E a figura central, ela representa Deus, né? Tem a cruz, etc., né? Então, é isso, é importante, né? As páginas do livro são carregadas de iluminuras. Essas aqui representam o lado leigo, né? Então, assim, eu quis mostrar para vocês que as iluminuras não morreram, né? Que elas continuaram, que todos esses índices gráficos têm uma razão de ser, que o fato de se começar um capítulo, um livro, etc., com a letra capitular, vem dessa história, né? Uma longa história da Idade Média, e que elas têm, e que no caso do Guimarães Rosa, e especialmente nesse conto que nós estudamos, essas marcas gráficas, para mim, indicam toda essa aqui, por exemplo, uma coisa mais simples, né? Que vocês veem, é de livro didático também, né? Mas vai aparecer. Não sei se atualmente as ilustrações de livro didático já mudaram muito, mas esses são os livros antigos aí, né? Mas, enfim, fez parte da história do livro. No caso dos Lusíadas, a iluminura aparece na capa, né? Eu quis fotografar esse livro, porque não só pela capa vermelha, porque isso também foi uma escolha numa determinada época. Quando eu contei para vocês dessa passagem do latim para o francês, aí decidiu-se lá na França que os livros didáticos iam ser em capas vermelhas, porque eles precisavam atrair as crianças, os autores, os adolescentes, para a leitura. Então, as pessoas não liam, né? A maioria era analfabeta, inclusive. Então, e eles queriam atrair para a leitura do francês, né? Então, os livros tinham que passar a ser escritos em francês,
e eles eram em capa vermelha. Inclusive, tinha, acho que, olha, até bem pouco tempo, eu não sei se ainda hoje, mas acho que hoje não sei se ainda existe isso. Existia uma história de livro-prêmio, né? Sabe quando a criança se alfabetiza, tudo que ela ganha é um livro, né? Tinha, na França tinha uma história de livro-prêmio que era sempre em vermelho, era uma característica. Então, é muito importante, né, a cor vermelha como alguma coisa de muito valor, né? E, no caso, as capas, muitas das capas, como é o caso, ela também é baseada numa iluminura, né? Ela lembra também a iluminura. No fim, para terminar, eu ganhei, não sei de quem, de vocês, da roda de leitura, mas não sei quem, que me deu essa carta do Joãozito, Zezito, Joãozito, tem a maçã lá, o Zito, que era alguém que tinha visto, do Guimarães Rosa, isso aqui, né? E me deu, lembrando desse gosto que o Guimarães Rosa sempre teve de desenhar as palavras, fazer essa iconografia, né? Esses hieróglifos, né? Enfim, da palavra, do desenho representar a palavra. Então, é um texto aqui que eu ganhei de um de vocês, mas eu não sei, não lembro de quem nem da onde. Se vocês lembrarem, depois vocês contam para mim, porque eu não sabia de onde que era. Guardei como uma coisa preciosa. Não é isso, gente, tá bom?